Nós somos os únicos seres nesse planeta que vivemos de acordo com o livre-arbítrio, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de raciocínio. Os outros animais todos vivem de acordo com a lei da natureza. Bom, se temos esse livre-arbítrio, essa capacidade de pensar, de raciocinar e de procurar viver de uma forma diferente e construir coisas e fazer coisas, temos que fazer tudo isso no relacionamento com outras pessoas. E o que mais causa conflito, o que mais causa dores, tristezas, até adoecimentos, são os relacionamentos. Aquilo que também nos faz crescer, nos faz mais alegres, nos faz em conexão, nos faz buscar ser melhor, que nos faz nos sentirmos reconhecidos, são outros seres humanos. Então, pelo bom ou pelo ruim, né, pelo positivo ou pelo negativo, pelo ângulo que a gente olhar, tudo acontece na nossa vida na relação com outros seres humanos, que não vivem de acordo com leis naturais. Nós vivemos de acordo com aquilo que pensamos, com aquilo que acreditamos, com aquilo que nós temos consciência. E a nossa consciência é diferente da consciência das outras pessoas que vivem com a gente. As nossas crenças, embora muitas vezes nós compartilhemos das mesmas crenças com o nosso grupo que nós vivemos, o grupo de família, o grupo de trabalho, o grupo de amigos, embora compartilhemos determinadas crenças, muitas outras crenças são particulares nossas. Nós vamos criando com as nossas experiências, com as nossas relações com as outras pessoas, no contato com as outras pessoas. Enfim, nesse convívio com outros seres humanos que nós nos tornamos os seres humanos que nós somos, com as nossas características particulares. Sim, temos características comuns com todos os outros seres humanos, mas também temos características que são apenas nossas, que são singulares, particulares da personalidade de cada um. E muitas vezes, por isso, nós vivemos relações conflituosas, de difícil compreensão, porque carregamos características únicas que muitas vezes são coisas que não fazem sentido para outras pessoas que estão ao nosso redor, mas que são nós. Agora, o que é de comum? Todos nós queremos ser reconhecidos, todos nós queremos viver com outros seres humanos. Se queremos o tempo todo viver com outros seres humanos, por que é que em alguns momentos essa convivência fica difícil? O que nos falta, muitas vezes, para que a gente consiga desenvolver relações harmoniosas, relações de crescimento? É que, com essas nossas particularidades, tem coisas que a gente negocia, tem coisas que a gente não negocia. Tem relacionamentos que a gente aceita determinadas coisas e relacionamentos em que a gente não aceita essas coisas. E há uma possibilidade de haver harmonia com toda a diferença que possa existir entre as pessoas e os grupos. E essa possibilidade de harmonia, ela só existe quando há uma boa comunicação. Porque nós somos seres de palavras, nós somos seres falantes, seres que comem palavras, seres que doam ou não doam palavras. Então é bacana sentar com pessoas que compartilham os mesmos sentimentos e conversar. É bacana, às vezes, estar com pessoas com as quais nós não compartilhamos os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, e com os quais a gente pode
debater e crescer a partir daí. Isso tudo é prazeroso nos nossos relacionamentos. Desde que a gente seja capaz de ter uma comunicação satisfatória com as outras pessoas, nós vamos conseguir ter relacionamentos marcados pela tranquilidade, pelo clima de conversa, pelo clima de harmonia e de paz. Mas existem algumas regras para que as nossas comunicações sejam eficientes. E entre essas regras de comunicação, saber ouvir, parar, escutar o que o outro está dizendo, porque muitas vezes o mal entender surge de você realmente não parar para ouvir o outro. É de você achar que está entendendo o que o outro está dizendo e não tentar ver a situação do ponto de vista da outra pessoa. É preciso que a gente tenha uma capacidade de mover entre várias posições de percepção para ver a situação não só do nosso ponto de vista, mas da gente ser capaz de se colocar no lugar do outro e ver a situação ou as situações pelo ponto de vista do outro, pela posição perceptiva do outro. Como é que o outro está percebendo? Como é que a outra pessoa está falando? Como é que ela está demonstrando o que passa dentro dela através das palavras e dos gestos, porque a comunicação não é só palavra, mas os gestos também estão ali dando sinais do que a pessoa está dizendo ou do que ela não está dizendo, mas está pensando ou do que ela está sentindo. Então, ouvir atentamente as outras pessoas e prestar atenção aos gestos, aos sinais, não vou falar de pistas mínimas, de cor da pele, de movimentos das narinas, porque a maioria das pessoas não vai conseguir perceber isso. Enfim, mas as palavras, ouvir o que está sendo dito, da maneira como está sendo dito, observar os gestos e entender a congruência ou não entre os gestos e as palavras que estão sendo ditas, entre as posturas de rosto, de corpo e aquilo que está sendo dito, e ouvir atentamente para saber o que a outra pessoa está dizendo. Isso é fundamental para que a gente possa criar relacionamentos de harmonia. Onde há mal entendimentos, nós não conseguimos criar relações harmônicas e relações de crescimento, porque queremos ficar com outro ser humano, com outros seres humanos, porque a gente sente que está com outros iguais. Se eu estou com outros iguais, existe uma chance de que eu seja compreendida, e compreensão é uma coisa que todo ser humano quer. Então, se eu presto atenção no que o outro está dizendo e compreendo o outro, eu abro um espaço de entendimento. Se há conflitos em qualquer relacionamento, é falta do falar, é falta do dizer e é falta do ouvir e do observar. Isso significa reconhecer o outro. Quando eu olho o outro, quando eu escuto o outro, quando eu entendo o outro, é disto que se trata, todo mais. Eu estou reconhecendo o outro na sua singularidade, no seu jeito de ser, com toda a carga de vida, as histórias, as boas e as não boas, tudo que a pessoa que ela já vivenciou, ela traz para os relacionamentos atuais. E isso acontece com as outras pessoas e com a gente também. Então, nós somos fruto, sim, de um ambiente que a gente viveu, somos frutos das experiências que vivemos, dos relacionamentos que tivemos, do que nós lemos,
do que nós aprendemos, do que nós pensamos, das nossas observações. Nós trazemos muita coisa e a outra pessoa também traz muita coisa. Então, em qualquer tipo de relacionamento, se a gente é capaz de ouvir atentamente, de observar o outro e de compreender, a gente já abre uma porta de comunicação muito bacana e de possibilidade de entendimento muito bacana, que é o que todos nós queremos, nos relacionarmos bem com as outras pessoas.